Reddit, quando você viu um garoto idiota receber o que merece? Eu tinha cerca de 8 anos em uma cama elástica e um garoto aleatório apareceu e perguntou quantos anos eu tinha. Depois de contar a ele, ele imediatamente começou a me socar no rosto e eu fugi. Eu me virei para ver se ele estava correndo atrás de mim, mas em vez disso ele pulou desajeitadamente e quebrou o tornozelo. Eu ri bastante. 2. Eu estava trabalhando em uma Pizza Hut na época. Uma criança de cerca de 10 anos foi ao banheiro masculino e cagou no mictório e começou a espalhar por todo o maldito lugar. Sabíamos que era o garoto por não estar muito ocupado naquele dia e um colega de trabalho viu a bagunça logo após o garoto sair do banheiro. Não tínhamos certeza do que fazer. Mas o gerente decidiu contar aos pais. O pai ficou chateado. Ele fez o menino limpá-lo. Ele ficou sobre ele gritando com ele e o fez limpar tudo. O menino estava chorando, mas você sabe, foda-se aquele garoto. Ele tinha idade suficiente para saber que você não faz essa merda. Ele não era deficiente mental. Ele era apenas um idiota. Ficamos todos contentes por o pai ter se apresentado. Caso contrário, teríamos que limpá-lo. Resumo, um pirralho de 10 anos espalhou sua própria merda em uma Pizza Hut, seu pai o fez limpá-la. 3. Quando eu estava no meio da adolescência, uma vizinha cerca de 5 a 6 anos mais nova que eu veio à minha porta. Ela me acusou de colocar meu nome na calçada dela, isso foi feito recentemente. Exceto, é claro, que não era meu nome na calçada. Não bastando isso, ela então me acusou de usar um nome falso na calçada, para que eu não fosse pego. Eu perguntei a ela por quê, porque isso iria contra o propósito, para o qual ela criou esta joia. Vou dizer ao meu pai que você me bateu. Nada disso aconteceu, então ela se vira para correr e fazer exatamente isso. De cara na parede de pedra, com pedras pontudas, cortando bastante os lábios, o nariz e a bochecha. Ela disse ao pai dela que eu fiz isso. Ele veio à minha porta e calmamente me perguntou o que havia acontecido, e eu contei a ele. Sim, isso é algo que ela faria, ele disse. 4. Certa vez, vi uma criança aterrorizando um cachorro em um parque. O cachorro estava amarrado a um poste e o garoto perseguia o cachorro em sua bicicleta. O dono voltou e começou a gritar com o garoto. Quando o garoto foi embora, ele empinou a bicicleta e então caiu de cara no estacionamento. Eu me senti muito mal por rir, mas não pude evitar. Foi tão inesperado. 5. Eu estava dirigindo um caminhão de bombeiros voltando de um incêndio noturno por volta das 7 horas. A mistura de diesel deste caminhão era um pouco rica, então se você parasse por um tempo e acelerasse, poderia sair fumaça do escapamento. Ao me aproximar de uma rodovia da rua residencial em que eu estava, havia 6 crianças do ensino médio esperando o ônibus escolar na esquina. Como algumas crianças, elas ficam de pé ou andam na rua e se recusam a se mover quando vêm carros. Quando cheguei ao cruzamento, um merdinha olhou para mim presunçosamente e não se mexeu, fazendo com que eu tivesse que entrar na faixa que se aproximava do cruzamento. Eu esperei pacientemente até que eu pudesse fazer a minha curva para a rodovia, então atirei a merda do motor diesel do caminhão de bombeiros, fazendo com que uma bolha espessa de fumaça preta espessa saísse do escapamento que estava no meio do caminhão apontado diretamente para as crianças. Eles estavam cobertos por uma espessa fumaça oleosa de diesel, especialmente a merda do senhor presunçoso, e a última vez que vi eles estavam no meio do quarteirão na calçada correndo comigo na estrada cuspindo fumaça atrás deles. O senhor presunçoso olhou para mim com terror em sua mente mal desenvolvida. 6. Eu cresci em uma cidade muito pequena onde todos nós, crianças, íamos à escola juntos, a menos que você fosse para a escola paroquial. Durante todo o ensino fundamental, essa garota que morava na minha rua era uma vaca total. Ela era mais alta que a maioria dos meninos e intimidava qualquer um que sentisse que estava abaixo dela. Um dia, voltando para casa de ônibus, ela estava implicando com um menino da minha série, éramos um ano mais novo que ela. Ele não era um albino, mas bem próximo, cabelos brancos, pele muito pálida, óculos grossos. E seus pais o atribuíram o nome de Clarence. O garoto simplesmente não conseguia fazer uma pausa. De qualquer forma, essa garota estava inclinada sobre o encosto de seu assento e na cara dele durante toda a viagem para casa, xingando, tirando sarro de seus óculos, roupas etc. Alguns de nós tentamos fazê-la parar, mas ela foi implacável. O pobre Clarence apenas ficou sentado lá, seu rosto ficando cada vez mais vermelho, uma lágrima ocasional escorrendo por seu rosto. Quando o ônibus parou, ele deslizou até a ponta do banco, levantou-se calmamente e virou-se para ela. Então, mais rápido do que qualquer um poderia respirar, ele se afastou e deu um golpe de braço inteiro e bateu no rosto dela com sua lancheira. Sua lancheira de metal. Então ele simplesmente entrou no corredor e saiu lentamente do ônibus.
Ela passou os 3 meses seguintes com vários graus de olhos roxos como resultado da lesão inicial e das cirurgias subsequentes para reparar o nariz. Essa foi a última vez que ela intimidou alguém, e a melhor parte de toda a história é que Clarence nunca teve problemas por isso. 7. Nossos vizinhos têm 5 filhos. Eles são todos pirralhos, mas o filho do meio, um menino, é o pior. Ele estava na frente de sua casa um dia enquanto eu estava do lado de fora fazendo paisagismo no meu jardim. Uma caminhonete vermelha novinha em folha passou, pisou no freio e começou a dar ré. Parou em frente à casa do pirralho. Ouvi a senhora no banco do passageiro gritar: "Você acabou de jogar uma pedra no nosso carro." Claro que o menino negou e começou a inventar alguma desculpa ridícula, como sempre faz quando as pessoas o pegam fazendo travessuras. A mulher o interrompeu e disse para ele ir buscar a mãe. Aparentemente, a mulher no caminhão era do bairro e também estava farta de seus filhos e de suas bobagens. A mãe finalmente saiu, segurando o pirralho mais novo, e a mulher na caminhonete começou a dar-lhe o tipo de surra verbal que a mãe deveria ter dado ao próprio filho o tempo todo. Assistir aquela mãe ficar lá e ouvir algum estranho criticar com razão sua paternidade por 10 minutos direto foi gratificante. A única coisa melhor era ver o pirralho se contorcer o tempo todo. 8. Havia um garoto que costumava irritar a mim e a meu amigo enquanto crescia. Ele era anos mais novo do que nós e não queria apenas brincar conosco. Nós jogávamos esportes com crianças anos mais novas do que nós. A idade nunca foi um problema para nós, ele só queria nos irritar. Jogávamos todos os jogos diferentes, hóquei de rua, beisebol com uma bola de tênis ou wiffleball, etc. Ele constantemente observava esperando seu momento de entrar e estragar o jogo. Tentamos ignorá-lo no começo, mas há poucos lugares para jogar em nossa vizinhança, então não poderíamos ir a muitos outros lugares para jogar. Depois de um tempo, percebemos que ignorá-lo não seria suficiente, ele se divertia demais com isso. A gente começou a tentar irritá-lo de volta, jogar a bola nele, coisas assim. Ele sempre ria ao se esquivar deles, mas começava a chorar quando o atingíamos. Ele foi correndo para casa e seus pais nos odiavam. Um dia, seu pai finalmente se aproximou de nós e nos disse para relaxar e parar de intimidar seu filho, enquanto o garoto tinha aquele sorriso idiota atrás dele, sabendo que está ferrando com você. O pai foi razoável o suficiente para dizer que não sabe quem está falando a verdade porque ele não estava lá. Ele nos pediu para pedir ao garoto que fosse embora ou pelo menos fosse para outro lugar. Íamos para outro lugar, mas o pirralho nos seguia e nos irritava constantemente. Chegamos a um ponto em que, por pior que parecesse, faríamos algo com ele, ele correria chorando para casa e depois sairíamos para encontrar outro lugar para brincar. Depois de um tempo, estávamos jogando alguma coisa e ele estava lá nos irritando. Seu pai passou de carro e viu o garoto nos irritando e pisou no freio e simplesmente estacionou o carro no meio da estrada. Ele simplesmente humilhou seu filho estava com os olhos arregalados. Seu pai o fez se desculpar conosco e ele mesmo se desculpou conosco, pois percebeu que era seu filho que estava causando todos os problemas. Nunca mais tivemos outro problema com o garoto, todos nós ríamos sempre que o víamos e ele simplesmente ficava puto e fugia para provavelmente irritar outra pessoa. Resumo, o moleque sempre nos chateou, foi falar pros pais dele que estamos ferrando com ele, o pai dele finalmente pega o filho dele mentindo e nos chateando, o pai dele briga com ele e nos pede desculpas. 9. Um garoto de 10 anos derramou um copo d'água no meu irmão de 18 anos para se exibir para os amigos. Meu irmão respondeu enfiando a cabeça do garoto em uma lata de lixo vazia. Exceto que não estava vazio. Tinha um pouco de água da chuva misturada com uma década de pingos de lixo no fundo. A lata virou e o garoto saiu encharcado, chorando e cheirando a esgoto. Ele correu para casa e nunca mais falou nem mexeu com meu irmão. Só para constar, se ele soubesse que a lata estava cheia de água, não teria jogado o garoto lá dentro. 10. Eu trabalhava no departamento de calçados da Renner quando tinha 18 anos. Um dia, esse garoto de merda estava lá com sua mãe desatenta. Ele está correndo, derrubando coisas, fazendo bagunça. Peço a ela para mantê-lo sob controle e ela se recusa. O garoto começa a correr em círculos pelo caixa. Bem, o telefone estava em uma pequena ilha no meio do departamento e tinha uma prateleira deslizante na altura da cintura para uma pessoa comum. Estou ligando para um cliente real, então deslizo para fora da prateleira e coloco a caixa de sapatos dessa pessoa na prateleira. A merdinha vem voando na esquina e vão. A testa bate na prateleira em um craque alto. Ele imediatamente cai para trás, blamo bem no chão. E então começa a chorar. A mãe me lança um olhar de reprovação e pega seu pirralho, saindo da loja. 11. Trabalhei em uma loja de animais quando estava no ensino médio e tivemos um problema real com essa família em particular, deixando seus filhos agirem como idiotas por toda a loja. Um dia fatídico.
Família babaca, entre filha idiota e vai direto para a sala dos cachorrinhos. As crianças não podem segurar cães sem um pai e ninguém pega um filhote, a menos que sejamos os únicos a tirá-los de seus pequenos cercados. Bem, a pequena senhorita alcança e agarra um filhote pela perna e tenta puxá-lo em direção à parede do cercado para que ela possa levantá-lo. Eu vejo isso no meu monitor, perto do caixa e corro para impedi-la de machucar este cachorro. No momento em que entro, ela ergueu o cachorro por uma perna e quase o jogou por cima da parede do cercado. Mamãe e papai estão parados ali, sem fazer nada quando eu entro. Antes que eu possa dizer uma palavra, a filha de merda me vê e joga o cachorro de volta no cercado e se vira como se nada tivesse acontecido. Eu grito com a garota e seus pais obviamente ficam na defensiva e eu me ofereço para reproduzir a fita de sua filha puxando um cachorrinho pela perna e deixando cair 1,5 metro no chão de ladrilhos. Eu digo a eles que precisam ir e é claro que eles se recusam. Quando volto para frente para informar o gerente, noto a pequena senhorita idiota enfiando os dedos na gaiola do alimentador de hamsters enquanto a sacode. A hamster naquela gaiola era uma fêmea e foi separada das outras porque ela tinha acabado de ter uma ninhada de filhotes. Agora, mães hamsters são boas mães. Eles protegerão seus bebês, ao contrário dos ratos que não dão a mínima para seus filhotes. Isso é importante. A filha idiota está com o dedo na gaiola e está batendo no lado oposto quando o karma ataca. A mamãe hamster não está aceitando nada dessa merda e corre até o dedo macio e rosa dessa garota e morde com força o dedo da merdinha. Os pais enlouquecem, o gerente tenta acalmar a situação e eu pego um curativo e álcool para a pequena idiota, para que ela pare de sangrar no chão. No final das contas, a família babaca não é banida da loja, mas para de vir logo depois porque a mãe idiota insiste que a arara gigante azul e dourada é simpática mesmo ela não sendo e leva uma boa arrancada na orelha. No final, a mãe hamster e os bebês são promovidos às meias de estimação em vez de ficar em gaiolas, por sua parte corajosa em ajudar na vingança. A arara azul e dourada também foi recompensada por sua parte na vingança com muitas batatas fritas. 12. Tim foi atropelado por um carro e quase morreu. Ossos quebrados, lesão cerebral e coma aos 9 anos de idade. Ele perdeu 2 anos de escola. Quando ele voltou, ele se juntou à minha classe. Mentalmente ele estava lá, mas não. Academicamente ele estava bem, mas socialmente ele tinha dificuldade em fazer amigos. Adicione um braço esquerdo quase inoperante, tremores, e uma caminhada ligeiramente diferente, devido à sua perna esquerda ter sido quebrada, isso tornou um alvo fácil. Certa manhã, antes do início das aulas, Jeff, que era um dos bullies, realmente o enfurece. Foi há quase 30 e poucos anos, e não consigo me lembrar o que o desencadeou, mas Tim agarrou o pescoço de Jeff com o braço esquerdo ruim, descobrimos que o aperto estava bom, e pegou seu bom direito e deu um soco ele na cara ininterruptamente por uns bons 60 segundos. Ser 2 anos mais velho deu a ele uma vantagem de alcance distinta. Eu gostaria que isso tivesse um efeito sobre todos e eles o deixassem em paz. Lembro-me de meu professor da 5ª série encerrando a aula um dia e nos repreendendo sobre Tim, mas não adiantou. No dia seguinte voltou ao normal. F da seu ensino médio. Há uma razão para eu não falar mais com esses idiotas. 13. Um dia brincando no parque quando éramos crianças, minha vizinha malcriada decidiu usar suas unhas afiadas para arranhar todas as outras meninas. Nós tínhamos menos de 10 anos na época. Não me lembro de ter me arranhado, mas minha irmã tinha algumas manchas vermelhas horríveis nas costas. Minha mãe ficou furiosa e foi repreender a mãe da menina sobre o comportamento maluco da filha. Isso se transformou em uma disputa de gritos. Acho que minha mãe ganhou porque a outra mãe entrou na casa dela e voltou alguns minutos depois, com as unhas da filha. Elas deu para minha mãe. KKKKK. 14. Eu vi uma criança sendo um idiota com outras crianças no parque. Ele então pensou que era uma ótima ideia experimentar os balanços de bebê. Ele ficou preso e o corpo de bombeiros teve que vir e tirá-lo do balanço. 15. Certa vez, vi uma criança correr até um homem e chutá-lo bem nas bolas. O homem imediatamente caiu de joelhos, então puxou uma arma da cintura e apontou para o garoto para assustá-lo. Não sou de dizer que alguém merece uma coisa ou outra, mas eu morava em um bairro bastante ruim na época, então talvez aquele garoto tenha aprendido uma lição sobre o que pode acontecer se você mexer com alguém. Edit. Como isso recebeu alguns votos positivos, decidi adicionar mais alguns detalhes, apenas um trecho de uma das minhas respostas a um comentário neste post. O cara estava, se bem me lembro, bastante embriagado, bêbado, outra razão pela qual o garoto tem sorte de não ter levado um tiro, e tagarelava sobre como queria ter um filho com a namorada. Ainda me lembro de como a namorada ficou histérica depois de alguns momentos. Não se preocupe, querida, eu não vomitei, então isso significa que ainda podemos ter filhos. 16. Fui ver um show de macacos na Tailândia,
onde os macacos treinados realizam vários truques de circo para turistas. Duas crianças de 12 anos estavam cutucando um dos macacos com um pedaço de pau na gaiola e seus pais não deram atenção. Durante o show, os macacos realizavam uma manobra em que jogavam uma bola para o público e depois a pegavam. O macaco atormentado correu direto para uma das crianças e jogou a bola a queima-roupa bem no rosto dele. O macaco tinha um braço muito bom sobre ele, o suficiente para fazer os olhos das crianças lacrimejarem e deixarem uma marca vermelha. 17. No colégio, havia um garoto Andrew. Ele tinha um hambúrguer. Ele era um garoto legal, no entanto. Eu costumava falar sobre Pokémon com ele na aula de arte. De qualquer forma, um dia depois da aula, um dos garotos do futebol estava sendo um idiota e bloqueando Andrew de andar pelo corredor. Ele parou bem na frente dele fazendo Andrew bater em suas costas. Bem quando eu estava prestes a dizer algo, o garoto do futebol parou de novo e Andrew deu uma inclinada para frente e mordeu o garoto no pescoço. O garoto do futebol gritou e Andrew saiu correndo pelo corredor. Eu ri pra caralho por dias desse acontecido. 18. Minha mãe me contou essa história de quando eu era criança, acho que uns 4 anos. Eu estava no treino de futebol e tivemos uma pausa para beber água. A equipe tinha treinos contínuos para todas as faixas etárias ao mesmo tempo. De qualquer forma, eu estava na fila para beber água quando um garoto mais velho, provavelmente cerca de 10 anos, decidiu cortar na minha frente. Minha mãe disse, e cito, "Você olhou diretamente para ele e o socou bem nas bolas." O garoto aparentemente caiu no chão e eu passei por cima dele para pegar minha água. Eu gostaria de me lembrar disso. 19. Eu trabalhei em uma pizzaria. Um dia enquanto trabalhava no turno da manhã, eu e outro gerente estávamos conversando no caixa. Esse cara chega e pergunta se vimos o celular dele. Sua mesa estava limpa quando ele saiu para ir ao banheiro antes de ir embora. Perguntamos ao entregador da loja se ele viu um telefone e ele disse que não. Resolvi ligar para o telefone do cara. Quando liguei, o telefone foi atendido e uma voz feminina estava na outra linha. A conversa foi mais ou menos assim. Eu, alô? Ela, o que você quer? Eu, você achou esse telefone? Ela, sim, te devolvo por R$ 100. Eu, espera um momento. Entrego o telefone ao cliente, tudo que posso ouvir é alô. Sim. Ok. Combinado. Ele desliga o telefone instantaneamente, saca uma faca e sai da loja. Eu e o outro gerente nos olhamos pensando que alguém está prestes a morrer. O cliente estava chateado. Nós caminhamos até a porta e observamos andar de um lado para o outro na frente da loja. Ele finalmente se acalma e apenas espera em seu caminhão. Cerca de 5 minutos se passaram e essa garota adolescente que ela não tinha mais de 18 anos caminha até ele. Ela exige seus R$ 100 e ele pergunta se ela está com o telefone. Ela o tira do bolso e o balança. Ele caminha até ela e se move mais rápido do que eu já vi alguém se mover. Ele agarra, dá uma chave de braço e começa a socá-la no rosto. Enquanto ele dá um soco no rosto dela, ele grita: "Devolva meu telefone, vedia. Devolva meu telefone." Ela apenas joga o telefone longe dela e ele simplesmente a deixa ir e a empurra para longe e apenas se aproxima e pega o telefone. A plenos pulmões, ela está gritando: "Meu namorado vai te destruir." O cara está voltando para sua caminhonete e apenas grita de volta: "F-da-se seu namorado." Pula em sua caminhonete e vai embora, deixando a garota lá com uma expressão estúpida no rosto, como se ela não pudesse acreditar que ele foi embora. Seu rosto estava todo ensanguentado e parecia que ela estava com o nariz quebrado. Eu quase me mijei de tanto rir. 20. Quando eu estava trabalhando em um campo de airsoft, tínhamos festas o tempo todo. Em uma festa, o aniversariante estava sendo um idiota total com seus amigos, atirando bem de perto, mentindo que não tinha sido acertado e gritando que tinha acertado tiros nas pessoas quando era mentira. Então eu e meu colega de trabalho cansamos desse garoto ser um idiota, então decidimos deixar o filho do chefe jogar. Ele é muito competitivo e não sabe pegar leve, mas no time oposto. Dissemos a ele para ser muito duro com o aniversariante por um jogo ou dois para lhe ensinar uma pequena lição. No entanto, o filho do chefe simplesmente enlouqueceu depois que o aniversariante atirou na nuca dele bem perto. Normalmente, você diz a alguém para se render e não atira de perto, o que machuca bastante. O filho do patrão ficou maluco e deu vários tiros no aniversariante bem de perto. O aniversariante começou a chorar e a festa acabou mais cedo. Meu chefe apenas perguntou se ele estava sendo um idiotinha e quando dissemos que sim, ele apenas deu de ombros. Nenhum de nós deu a mínima.